20 dias sem vender um sequer centavo me ensinaram muito mais do que 15 meses vendendo. Breno, como assim? Eu trabalho vendendo na internet produtos e, cara, eu tenho um produto que ele é super campeão e, na verdade, é o que hoje eu traz a minha renda, ele é o que fornece as coisas para minha vida pessoal, para pagar as contas, etc. Só que eu fiquei 20 dias, acredito que de maio a junho ali, sem vender um sequer produto desse. E eu anunciava e chegaram bastante contatos, porém, não sei, não estava acontecendo a venda, não estava dando casamento com as pessoas que chegavam. E o Breno de anos atrás, de tempos atrás, e com certeza você, se desesperaria, né? Eu tinha, claro, que uma reserva preparada para esse momento acontecer, para não houver esse desespero, mas mesmo assim, cara, são 20 dias sem vender. E mesmo sem precisar depender das vendas para me trazerem o dinheiro para o sustento do mês, querendo ou não, bate o desespero de, cara, olha o tanto de coisa que eu tenho, de produto que eu tenho, de dinheiro alocado aqui, e isso não sai. Só que foi justamente nesses 20 dias, mesmo vendendo esse produto há 15 meses, em que eu aprendi a descansar em Deus. Existe uma palavra, uma mensagem em Mateus, inclusive aqui, enquanto eu gravo esse vídeo, eu acabei de voltar do culto, e estava comentando antes com um amigo, justamente dessa mensagem foi o que foi pregado, que é onde Deus fala para a gente não ser homens de pequena fé, né? Para a gente entregar tudo para Deus e não ficar com essa ansiedade que nos rouba de todos os nossos próximos dias, né? E da gente descansar, sabendo que Deus cuidará de tudo, mas não é sobre descansar de braços cruzados, porque não existe nenhum problema em você querer mais, você tem que trabalhar, você tem que estudar, mas você tem que saber que existe limite para essas coisas. E muitas das vezes a gente vai focando tanto nessas coisas que a gente esquece de Deus, a gente esquece do nosso espiritual e a gente acaba tornando isso, o dinheiro, o sucesso que almejamos, seja lá o que for, dentro da sua particularidade também, ídolos no nosso coração, e a gente às vezes nem percebe. É tudo pelo dinheiro, é tudo pelo sucesso, é tudo pelo carro melhor, é tudo pela moto melhor, é tudo por essa casa que você sonha. E quando você conquista essas coisas, você nunca se sente feliz. Você sempre quer ir pro próximo, é o próximo carro, é a próxima casa, é o próximo objetivo, é mais dinheiro, é mais, é mais, é mais. E a gente é roubado de nós mesmos, isso vai desencadeando uma ansiedade, isso pode até em algum outro determinado momento se tornar uma depressão. E é sobre o que eu falei esses dias em um vídeo. É sobre a ânsia de você ter, mas depois o tédio de possuir, sabe? Então, essa palavra de Mateus, cara, é o que Deus transmite para nós, e que se a gente seguir certinho todos os dias da nossa vida, é impossível a gente não ter o sucesso que Ele tem para nós, e não o sucesso que nós almejamos e que parece bom aos nossos olhos. Sabe? Isso aqui não é uma pregação, mas é um alerta. E eu, como cristão, vivo isso e tenho que também colocar aqui nesse vídeo. Porque fala lá até que os lírios do campo e as aves dos céus, eles não plantam, não precisam correr atrás do seu próprio alimento ou do seu sustento, e depois os lírios são lançados ao fogo, mas mesmo assim, a gente sabendo que Deus cuida dessas coisas que não são feitas a mesma semelhança dele, a gente se desespera quando as coisas fogem do nosso controle humano. A gente começa a ser tomado pelo medo, por essa ansiedade, e aí vem a dúvida, e a dúvida é uma imagem clara que a gente vive baseada numa fé mentirosa, onde quando a gente não é atendido, essa fé simplesmente deixa de existir. A gente deixa de acreditar no Deus que a gente diz para as pessoas que nós servimos, ou o Deus que você diz acreditar, mesmo não seguindo ali, não fazendo parte de uma igreja, de um grupo de pessoas, né? Mas você rapidamente se torna uma pessoa tão suja quanto aquelas que se encontram no mundo e nos prazeres temporários e totalmente errôneos que ele oferece. Então, cara, aprenda a confiar não em você, mas em Deus. Isso daqui não é sobre religião, eu acredito que muita gente tem essa fé, mas até onde essa sua fé vai? É até quando você não recebe aquilo que você tanto sonha, que você tanto pede? Ou quando você acredita que tudo depende das suas mãos,
tudo depende da sua eterna correria, dessa eterna cobrança diária de fazer mais, de vender mais, de cumprir mais e mais e mais, e nunca vai estar bom para você, aprenda a descansar, fica tranquilo, porque Deus fala que a gente tem que buscar primeiro o reino. E hoje eu percebi a diferença que uma simples palavra pode mudar um texto por completo. Ele não diz que todas as coisas nos serão acrescentadas, mas ele diz que essas coisas nos serão acrescentadas. E o essas, ele traz em versículos anteriores. Essas coisas é o básico para a nossa sobrevivência. É o que a gente tem que comer, o que a gente tem que vestir, o que a gente vai calçar. E ele não especifica o que será. Então a gente tem que confiar, porque essas coisas nunca nos faltarão. Então aprenda a confiar, porque tudo é no tempo dele e não no nosso. Fechou? Espero que essa mensagem faça sentido para você. Você tem entendido? Deixa um comentário aqui se você quiser também comentar algo. Um beijo, tamo junto e até o próximo vídeo.